Fala, meu povo! Estamos aqui mais uma vez no incrível Estúdio Soma, desta vez para entrevistar o fantástico Vandré. Meu nome é Gabriel Ramos, sou coordenador do Soma Concursos e este é Grande Vandré. Olá, meus amigos, bom dia. Primeiramente, obrigado pelo fantástico, né, meu amigo? Não é todo dia que a gente recebe um elogio desse. A gente tem que puxar saco dos professores aqui. Bom dia, meus amigos. Sou o Vandré, sou professor aqui do Soma Concursos. Estaremos aqui hoje batendo um papo, né, conversando um pouco aqui sobre a rotina diária de um concurseiro, né, porque eu consegui ser aprovado no concurso, né? Hoje sou professor também, então, além disso, sou cadete da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, a gente vai estar aqui hoje para trocar uma ideia, conversar um pouco sobre a rotina, um pouco sobre a vida, um pouco sobre os desafios do que é ser um concurseiro, até chegar a ser um concursado. Vida de corno, né? Ah, pai, nem me fala um negócio desse, é ruim demais. É pior que ser corno, eu acho. É porque do corno o povo tem dó. É verdade, do concurseiro ninguém tem. Do concurseiro ninguém tem. Do concurseiro ninguém tem. Vandré, então agora você é cadete. Agora eu sou cadete da Polícia Militar, né? Então a rotina é um pouco pesada, os cadetes são forjados, são preparados aí para estar daqui a alguns anos no alto comando da instituição, né? Então é uma rotina um pouco árdua, um pouco pesada, mas faz parte do processo. Nós já comprei o ingresso para o filme sabendo como é que era a regra do jogo, né? Então a gente sabe como é que é difícil, mas a gente está suportando. Veio porque quis, sabia que era pau. Exatamente, mais ou menos essa lógica. Sabia de como é que funcionava, então veio porque quis. Veio porque quis. Falando em vida árdua, como é que foi a sua vida, a sua dificuldade até chegar em cadete? Cara, foi uma vida um pouco difícil, assim, porque eu, quando decidi estudar para concurso, né, depois que eu tinha tido meu acidente e tudo mais, decidi estudar para concurso, eu comecei a estudar para o concurso de Santa Catarina. Por quê? Porque eu não queria sair lá de Santa Catarina, não. Eu queria passar para oficial em Santa Catarina. Então, o meu estudo foi voltado para isso. Só que quando a gente começa a entrar no mundo de concurso, isso que eu acho muito legal. A gente entra no mundo de concurso, a gente começa a ver um universo muito grande, né? Então, assim, comecei a estudar para Santa Catarina, mas 2 meses depois, abri o concurso para oficial em Minas. E eu tinha todos os requisitos para fazer essa prova. Aí eu comecei, poxa, é legal, eu vou começar a estudar para essa prova aqui. Comecei a estudar para Minas. Aí, como eu era muito cru ainda na vida de concurseiro, não passei em Minas, mas fui muito bem na prova, assim, minha preparação foi boa, assim, foi bem adequada, mas por pouco eu não passei. Aí, posteriormente, quando eu continuei a minha jornada de estudos, né, porque eu queria para oficial de Santa Catarina, e não abri esse concurso de Santa Catarina. 1 mês depois, abriu para Polícia Militar Oficial em Goiás. Assim, já que eu tô nessa barca aí, vamos embora, uma hora vai ter que abrir de Santa Catarina e eu faço. Aí me inscrevi, né, para fazer em Goiás, isso foi no final de 2016. E aí já estava estudando, já tinha organizado meus estudos para aquele concurso. Aí, 1 mês depois, no final de outubro, eu acho, aí minha sogra descobriu que estava doente, que estava com câncer, né? E aí eu pensei assim, poxa, se ela tá doente, ano que vem, se eu passar, que eu sabia que eu estava confiante que eu ia passar, que eu já estava com uma gama de estudo boa. Ela vai precisar de mim, né? Porque minha esposa é filha única, vai precisar de mim, eu não vou estar aqui para ajudar, porque eu vou estar no curso de formação, sei que o curso é ralado. Aí quer saber, eu não vou fazer esse concurso, não. Vou deixar porque vai abrir de Santa Catarina, vai dar certo, vou ficar tranquilo que vai dar certo. Isso em final de outubro. Aí, 1 mês depois, em novembro, abriu o concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal, para oficial também. Aí eu olhei assim, não vou fazer não, essa é a mesma coisa, né? Ela vai precisar de mim e tal. Mas assim, vou continuar estudando aqui porque eu vou passar para oficial aqui. Meu foco eu não vou perder. Por mais que a gente veja que as possibilidades se abram, a gente fica assim, poxa, será que vale a pena e tudo mais? Aí, como eu tinha um caso de força maior, acabei que eu deixando em stand-by no primeiro momento, porque a inscrição para PMDF ia acabar só, acho que meados de janeiro. Acho que até dia 22 ou 23, eu lembro que era perto do meu aniversário. E aí, continuando estudando, bem assim para a Polícia Militar de Santa Catarina. E aí, no último dia da inscrição para fazer aqui no DF, uma amiga minha comentou comigo, Vandré, tu não vai fazer inscrição lá em Brasília, sei que tá estudando para oficial. Aí eu comentei para ela da minha sogra e tal. Assim, mas faz, que pode ser que demore muito para chamar. Tal. Aí eu pensei, poxa, será que vou? Mas é todos os níveis superior, não
vai ter gente que já está estudando há muito tempo, não estou preparado, vai ter matéria muito difícil, que era matéria muito... Nosso concurso teve mais de 30 disciplinas. Então era muito difícil, porque abrangia muitas áreas, né? Então, aí no último dia eu fui lá e falei com a minha esposa, na época ela já estava grávida. Eu falei, amor, acho que eu vou fazer... Ela assim, tu vai fazer nada, tá doido, não tem condição para ficar te bancando essa tua ida, porque ela tinha, sabe, que ela lembrava que eu já tinha ido a Minas, né? Eu tive que gastar com passagem, com hotel e tal. E aí, em Brasília, ela falou assim, não vai, porque não vai ser gasto demais. Aí só que eu pensei assim, eu falei, eu vou fazer, eu vou dar um jeito, fica tranquilo que eu vou dar um jeito. Aí falei com uma tia minha, que é, assim, muito próxima, assim, aí eu me lembro que ela falou assim, não, eu vou fazer umas 2 faxinas, que ela trabalha com faxina, vou fazer umas 2 faxinas, eu te dou dinheiro para pagar a inscrição. Aí, não, primeiro de tudo é a inscrição. Aí, pronto, consegui pagar a inscrição. Fantástico. Nos últimos dias, assim, da inscrição. Aí, assim, agora tem mais 2 desafios, que é hospedagem e a alimentação e a passagem em si, né? Aí, assim, não, vou tentar com alguém. Aí, o meu compadre, né, ele é um empresário muito bem sucedido lá em Florianópolis, eu comentei com ele assim, eu tenho umas milhas que eu posso te emprestar. Aí, assim, então me arruma as milhas aí. Eu comprei a passagem de ida e de volta. Agora tem outro desafio, que é onde eu vou ficar. Tô te falando, a vida de concurseiro é a vida de corno. Aí a minha mãe, né, já tinha um salão lá em Floripa e ela pegou a cabeleireira dela, que era natural de Brasília. Olha só que coincidência, né? Coisa de Deus mesmo. E o irmão dela trabalhava num batalhão aqui no Distrito Federal. Aí ela fez contato com o irmão dela, falou que eu era policial em Santa Catarina e se eu conseguia ficar alojado num batalhão para poder eu fazer essa prova, que eu queria fazer essa prova oficial e tudo mais. Aí ela disse, não, me dá a funcional dele, dá a carteira de identidade dele militar, que eu vou conseguir comandante para ele ficar aqui de sexta a domingo. E assim foi. Eu consegui a passagem, consegui o valor da inscrição e consegui lugar para ficar durante a prova. Ou seja, eu só gastei com a minha alimentação, a minha estadia aqui naquele período ali de sexta até domingo, né? E nesse momento, zerar de grana. Não, era muito difícil, porque a gente não estava esperando, assim, o concurseiro, ele está sempre em dificuldade, né? Sempre precisando de dinheiro, porque ou ele não trabalha, está só estudando, né? Ou ele trabalha e usa os recursos dele para poder estudar. E, além de tudo, manter uma casa, manter uma família. E eu já tinha uma esposa que estava grávida, tipo, eu estava tendo que adquirir enxoval, essas coisas e tudo mais, e aí a prestação de uma casa, a prestação de um carro. Então, a gente está sempre correndo atrás da máquina. Então, ficava muito pesado para eu vir ter esse gasto, essa despesa já de cara, assim, né? Então, foi isso que me motivou. Assim, na verdade, essas foram as dificuldades para esse concurso aqui, para eu ter passado nesse concurso. Precisou de força de vontade? Precisou, porque na primeira dificuldade, se eu desistisse, eu não chegaria até onde eu tô hoje, entendeu? Passou pela cabeça desistir? Cara, passa pela cabeça porque a gente sabe que a vida de concurseiro é muito difícil. Então, eu sabia que eu podia muito bem chegar aqui e ser aprovado, como eu podia chegar aqui e não cair nada do que eu tinha estudado. Sabe o que é o mais difícil? Pagar a fatura do cartão do concurso que você não passou. Cara, é difícil, é difícil. Você divide em 7 vezes. É difícil. E aí você passa 7 vezes lembrando que você reprovou naquele concurso. É difícil. Tem que focar no que a gente tá numa fila, né? A gente tá lendo, cada vez a gente vai evoluindo. Uma hora nosso lugar na fila vai chegar. O que foi a sua maior diferença na aprovação, no momento de dificuldade? Você se abraçou, você se agarrou em algo? Eu me agarrei naquilo que eu queria, né? Porque eu sabia que eu queria passar num concurso melhor, para dar uma condição melhor para minha família. Minha esposa estava grávida na época, né? Então, assim, poxa, se eu passar, eu vou ser oficial, eu vou ter uma vida boa, eu posso dar um conforto um pouco maior para minha filha, para minha família. Então, eu me agarrei a isso para que eu pudesse chegar aqui e dar o meu melhor. E fez diferença? Fez diferença. Sempre faz a diferença, né? Com certeza. Vamos lá, Vandré. Então, todo esse teu caminho, você nasceu numa família, como foi? Onde você nasceu? Em Florianópolis mesmo? Isso, nasci em Florianópolis, né? Na capital de Santa Catarina, na região de periferia lá do centro de Florianópolis. E foi uma estadia, uma rotina muito pesada, muito difícil, porque meus pais sempre foram muito humildes, né? Do lugar que a gente morava, sempre foram muito humildes, sempre foram muito batalhadores, buscaram sempre muito fazer o melhor para que eu pudesse ter uma educação boa, uma educação digna, né? Só que, embora a gente morava num local muito ruim, muito difícil, e eles pensando, acredito, na minha educação, no meu melhor, decidiram fazer um sacrifício e se mudar, sair daquele lugar
um pouco mais conflitante, né? Porque as pessoas que criaram comigo, hoje morreram, a grande maioria está preso. É um lugar, assim, bem complexo, assim, bem complicado lá em Florianópolis. Às vezes as pessoas acham que Floripa é só praia, só festa, Só aquela foto na ponte. Só jurerê, só mansão, mas Floripa também tem uma região, no centro da capital, uma região de morros, assim. O pessoal costuma dizer que a geografia parece muito a do Rio de Janeiro, né? Não na dimensão do Rio de Janeiro, mas a região periférica, a geografia parece muito, assim. Então, essa saída deles para outro lugar, assim, para tentar dar uma vida um pouco melhor, para que eu fugisse daquele local ali, foi o grande diferencial, assim, porque eu comecei a ver outras coisas, comecei a pensar outras coisas, comecei a querer outras coisas, né? Sempre dentro da legalidade, sempre trabalhando muito, desde os 15 anos eu já trabalho, né? Desde office boy, a caixa do supermercado, empacotador, fiz de tudo para chegar onde eu estou hoje. Então foi muito difícil essa mudança, assim, para mim, né? Porque a gente não acha que vai sair do lugar onde a gente tá, que vai fazer a diferença na nossa vida. Mas muitas vezes a gente precisa dar um passo de coragem, um passo de fé, sair da onde a gente tá. Inclusive, da minha saída de Santa Catarina para cá também foi um passo de coragem, foi um passo de fé, porque não é fácil a gente sair da onde a gente tá, do seio da nossa família, e vir para uma cidade que a gente não conhece. Eu nunca nem tinha pisado em Brasília antes de fazer o concurso aqui. Gostou? Cara, eu gostei, assim. Nosso telespectador vai gostar? Hoje eu não vou mais embora. Hoje eu não saio mais de Brasília, assim. Eu acho que quase todos os dias, quando eu tô andando por Brasília, sempre falo para minha esposa: nossa, como eu gosto de morar em Brasília. Nossa, como eu gosto de morar em Brasília. Então, e é unânime, assim, quem bebe da água de Brasília não quer mais sair daqui. Eu tô sentindo dor no coração de ter que ir embora. Não, mas vai dar certo aí, que tu não vai precisar ir embora. Fique tranquilo, nossas orações serão atendidas. Amém. Amém. Eu tô brincando com ele, gente. É porque eu passei pra Polícia Civil do Amazonas, em breve estarei lá, defendendo a nossa Amazônia. E aí ele fica falando bem de Brasília, fica me fazendo querer ficar, né? Diz ele que foi na igreja, botou o nome no vaso de oração. Estamos sempre orando, pelo amigo, não precisar ir para tão longe assim, para não precisar ir lá para o lugar tão distante. Vai ser bom demais. Gente, vamos lá, vamos dar início. Então, qual que foi o maior problema para você no estudo para o concurso? Cara, assim, o maior problema, eu acho que é unanimidade. Quando eu comecei a estudar, era focar na disciplina, no que eu tinha que fazer. Outra coisa que foi muito difícil, organização de estudos. Porque a cada vez que eu ia estudando, eu ia, poxa, não tá legal. Eu não vi evolução. Até eu aprender a organizar os meus estudos. De que maneira que eu vou estudar? Porque eu acho que isso faz toda a diferença. Pelo menos para mim fez toda a diferença. Eu saber que matéria que eu vou estudar hoje, que matéria que eu vou estudar amanhã, a disciplina, o assunto exatamente. Então, isso foi difícil até eu encaixar. Então, tu vai, é uma corrida assim que tu vai evoluindo aos poucos, assim, porque se tu chegar hoje sem ter um preparo, que eu não tive ninguém para me ensinar. Hoje tem muito acesso a tudo. Muita gente aí na internet, aí, tem muita gente que só quer ganhar dinheiro das pessoas, mas tem gente que realmente ensina e ajuda como que as pessoas podem fazer para organizar os seus estudos, porque é um grande desafio a gente sentar, perder tempo, porque assim, ó, o tempo que eu estou organizando o meu estudo é um tempo que eu poderia estar estudando. Porque eu demorava 2 a 3 horas para organizar o meu estudo. Aí, depois que eu fazia ele, não tá bom. Vou mudar. Aí eu ia lá, perdia bastante tempo. Poxa, eu podia estar estudando já, eu tô aqui perdendo tempo para fazer, só organizar. Aí vai desanimando, entendeu? Vai prejudicando, assim. Essa foi, no princípio mesmo, foi essa a maior dificuldade. O feito é melhor que o perfeito. Exatamente. O feito é melhor que o perfeito. Chegou a reprovar? Reprovei, isso aí faz parte, né? Na verdade, eu fui aprovado em alguns concursos, né? Durante a minha vida, não era tanto afinco, porque lá em Santa Catarina não tem tanta essa cultura de concursos como tem aqui em Brasília, né? Lá são poucos concursos que abrem, muitos deles com poucas vagas. Os grandes concursos são concursos para a área policial, que é o que abre muitas vagas, né? Então, lá em 2008, eu passei para o bombeiro, de Santa Catarina, só que aí acabou que eu fui reprovado na Barra, não me preparei o suficiente e acabei sendo reprovado. Depois a gente pode até comentar, porque as pessoas acham que é só estudar, não, é só estudar que eu passo. Cara, o exame físico, o médico, o exame psicológico, cara, tudo reprova. 50% tudo reprova, entendeu? 50%. Então o pessoal, porque eu vou só estudar. Não, tem que preparar a mente também, tem que preparar o corpo, né, para o que vem depois. Aí acabei reprovando na Barra em 2008,
Aí depois fiz para a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, passei também, só que acabei que eu não fui à época, porque eu não estava preparado para sair, assim, eu era muito novinho, 18, 19 anos, aí acabei não indo. Aí em 2010, 2011 eu passei em Santa Catarina e passei no Paraná também. Só que já era Santa Catarina, acabei não indo para o Paraná, né? Então, fiz em Minas em 2016, fui reprovado, né? E fiz em Minas em 2018, depois de ter passado em Brasília, fui aprovado. Então, as reprovações, elas fazem parte do nosso... em Santa Catarina eu fiz dois concursos, olha só. Os 2 concursos que eu estava preparado, era o concurso que eu mais estava preparado. Tinha estudado 3 anos para aquele concurso. Então, o primeiro que eu fiz, eu teria passado, só que eles anularam por causa do vazamento do tema da redação. Eu teria passado no concurso, pô, fiz quase 70 pontos. Quase 60 pontos de 70, sim. Nossa. Eu fui muito bem, eu teria passado. Hoje eu poderia ser oficial lá, já. Só que quando Deus não quer, não adianta, meu amigo. Não adianta que quando Deus direciona a gente para outro lugar, não tem jeito. Então, aí, assim, não, foi anulado, mas eu vou estudar, que eu não tinha sido chamado aqui em Brasília, eu vou continuar estudando porque vai ter que abrir esse concurso novo. Aí depois, acho que de 8 meses, abriu de novo. Ou seja, eu tive mais 8 meses de bagagem. Se eu tinha ido bem naquele primeiro, o segundo era para eu praticamente gabaritar a prova. Primeiro lugar. Rapaz do céu, cara. A matéria que eu mais estava firme para o concurso, que era constitucional administrativo, foi as que eu mais errei. Isso acontece. Entendeu? Então, assim, quando a gente não tá... Quando Deus não tá preparado, não preparou pra gente aquilo ali, meu amigo, não adianta tu brigar, tu discutir. A gente tem que colocar tudo que a gente for fazer e colocar, não, Deus, se for da tua vontade, vai dar certo. Se for da tua vontade, vai dar certo. E foi isso que aconteceu quando eu vim para Brasília, porque eu nunca me imaginava saindo de Santa Catarina, morando em outro lugar. E aí, casou que eu fui chamado lá em Minas em 2018, ali, acho que foi meados de 2018, quase 19, e aí, para começar início de 2019. Só que acabei não indo, porque eu pensei assim, poxa, eu vou ter um gasto grande lá em Minas, e eu acho que eu quero Brasília, porque Brasília é mais bem remunerado, né? Então, foi isso que eu fiz, acabei não indo, né? Abri mão disso, só que são experiências que a gente vai adquirindo, entendeu? Então, eu fiz bastante prova, já não tem mais aquele nervosismo, aquela preocupação com prova. Hoje, para mim, é natural, entendeu? Então, essa é a Chega um momento com que ele passa a gostar de fazer prova, né? Não sei Na você. verdade, eu, assim, não posso ser hipócrita e dizer assim, o concurseiro quando não tem nada é diferente do concurseiro quando tem alguma coisa. Por exemplo, não era tão bem remunerado, mas eu era concurseiro com a minha estabilidade, com o meu emprego, entendeu? Agora, diferente de uma pessoa que não tem nada e precisa passar muito daquilo ali para conseguir alguma coisa para ele e para a família dele. Então é diferente. Essas são dificuldades diferentes. Mas assim, ó, eu gostava. Por quê? Porque eu já... Poxa, o meu intelecto melhorou, o meu papo melhorou, as minhas amizades melhoraram, porque a gente começa a ver outras coisas, entendeu? E no ramo do concurso a gente consegue fazer amizades de verdade. Eu fiz amizade na época, em 2016, que tinha aqueles grupos de WhatsApp, tinha um grupão grandão, um monte de gente para Minas, aí desse grupão, os que mais falavam, a gente diminuiu para 10, aí depois dos que mais, a gente diminuiu para 6. Hoje nós somos em 4, nosso grupo somos em 4, e assim, ó, todos nós, eu sou cadete hoje, o Fabrício, que é meu amigão também aqui de Brasília, que eu conheci tudo pelo grupo, ele é tenente, ele é uma turma mais antiga que eu aqui em Brasília, outro que é o Carlos é tenente em Minas, e outro é o Arthur, que acho que é cabo em Minas também. Olha só. Então, e ele também ele tá estudando já para buscar também coisas melhores, né? Então, assim, ó, a gente criou aquele vínculo, criou aquelas amizades, e todos nós fomos aprovados. Entendeu? É incrível assim, o que o mundo dos concursos nos permite, porque aí a gente acaba gostando daquilo, a gente acaba vivendo aquilo. Você acabou trazendo um ponto muito importante, que é você saber filtrar, né? As pessoas, elas pensam que você tem que ser esponja, na verdade você tem que ser um funil. Exatamente. Né? Você tinha ali um grupo com mais de 100 pessoas. Exatamente. Era uma fofocaiada, creio eu, né? Uma falação, uma roda porque assim, a gente começa a ver o que tá agregando, tipo assim, um monte de grupo lá, um monte de gente falando um monte de coisa, e aí tu conseguia pincelar os 2 ou 3 que estavam falando coisas boas, coisas específicas, questões boas, comentários sobre as questões que traziam. Aí tu começa, poxa, esse cara é bom. Aí depois quando foi visto que aquele grupo ali era o que mais participava, foi filtrado, como tu falou, né? Foi filtrado, foi afunilando, né? Aquele grupo. Aí depois um ou outro não passou, aí acabou que saiu do grupo e tal, mas o nosso grupo, nós 4, a gente tem o nosso grupo até hoje, entendeu? Então, hoje o Fabrício aqui em Brasília é o meu grande amigo,
grande amigão que eu tenho aqui, que foi da época de concurso. Olha que fantástico. Entendeu? Então, são coisas que o concurso vai nos permitindo. Então, a gente acaba gostando, a gente acaba tendo essa amizade. Poxa, eu tô vendo uma questão aqui, poxa, eu tô em dúvida. E aí, Fabrício, o que tu acha dessa questão aqui, velho? Aí a gente passa, pô, André, eu penso assim, assim, mas a doutrina tal pensa tal. E aí, como é que a gente vai numa prova? Aí a gente discutia, se caso viesse alguma coisa parecida, como é que a gente ia resolver essa questão na prova. E ajudou? Ajuda demais. Tu ter convívio com pessoas que pensam a mesma coisa que tu. Porque quando tu decide estudar, tu decide mudar a tua vida, as pessoas que ficam perto de ti vão achar que tu tá doido. Isso é verdade. Entendeu? Porque tu só vai falar daquilo. O teu papo, tu não vai mais ter papo com aquele teu primo que não quer saber nada da vida. Aquela tua tia que não quer mais, que fica te cobrando, e aí, tu vai trabalhar com o quê? Tu vai fazer o quê? Então, se tu tá vivendo a tua vida de concurso, o teu mundo ele começa a voltar para isso. Tu começa a resolver tuas questões, tu começa a buscar grupos, comunidades que falem sobre isso. Teus amigos, as pessoas que estão perto de ti, as que estão com o mesmo objetivo, tu vai ter perto. As que estão pensando diferente, tu não vai fazer questão de estar perto, entendeu? Isso é fantástico. Você começou no estudo online? Como foi? Não, para eu começar, lá em 2016, eu comecei a fazer um curso presencial lá em Santa Catarina. E aí, só que a logística era muito ruim, porque o cursinho começava às 7 da noite e terminava às 10h30. É tipo aula de faculdade, assim, né? Bem ruim. Só que era 20 km, 25 da minha casa. E aí, pegava trânsito para chegar lá, porque imagina, o horário de pico. 6 da tarde tinha que sair de casa, 6 da tarde para chegar lá 1 hora antes. Aí 1 hora de estudo que eu perdi. Aí mais 40 minutos para voltar. Era mais esse tempo que eu perdi. Por isso que eu digo, do corpo não tem dó. Exatamente, ninguém tem dó. Então aí o que eu comecei? Aí eu fiz esse curso, mas foi muito importante para quê? Para eu aprender como estudar, para eu aprender a saber o que era vida de concurseiro, o que é uma vida de concurso, para eu ter noção, porque eu não tinha nem noção do que era isso. Lá em Santa Catarina, como eu estava falando, a gente não tem essa cultura de saber como funciona, como é que é um concurso igual aqui em Brasília. Então, esse curso foi importante para isso, né? Para me dar o pontapé. Né? Inclusive, o professor lá, eu tenho um contato com ele, ele é coronel da polícia lá, muito gente boa, sempre me dou muito bem com ele, assim, excepcional professor. E aí, foi muito importante para eu começar. E quando eu percebi, aí eu consegui comprar um cursinho online, meio apertado, mas consegui comprar um cursinho online. Comprei o curso e aí, só que eu passava por certa dificuldade de estudar online, porque como eu te falei, era tudo muito novo. Eu não sabia como é que eu estudava, estudar dentro de casa, aí eu estava sentado aí, ficava no telefone, aí levantava, almoçava, comia, não tinha tempo, não tinha rotina. Mas quando eu comecei a aprender a sentar na cadeira, botar o telefone no modo avião ali, ligar o meu cronômetro e baixar a cabeça, o meu estudo foi evoluindo. Então as aulas online, elas foram importantíssimas. Por quê? Porque eu não precisava mais sair de casa. Então eu levantava de manhã cedo, via minhas aulas que eu tinha que ver, organizava o meu cronograma e o meu dia estava feito. Porque se eu tivesse que passar um dia inteiro, entrar no carro, andar 1 hora, já não prestava mais. Não tem como, a gente não consegue. É insustentável. Exatamente, é muito difícil. É muito difícil. Então o curso online ele veio para quê? Para nos beneficiar nesse ponto. Beneficia muito o concurseiro, muito. Vamos voltar a falar, né? Você vai ser um tenente, né? Esse aqui é o futuro comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Recebo. Receba a bênção, Vaso. Então, agora você está como cadete. E o que você pode dizer assim, eu já colhi? Sabe? É isso. Você acorda de manhã, olha para o seu apartamento, olha para sua mulher feliz, dá o cartão black na mão dela, fala para o seu filho, pode baixar todo o joguinho que você quiser. Como é que tá? Cara, é assim, é uma coisa que a gente tem que entender, assim, sabe? Quando o povo, né, o povo hebreu saiu do Egito, ele achou que quando passasse para o outro lado do mar, já ia estar tudo resolvido, né? Porém, foram 40 anos para chegar à Terra Prometida. E muitos não entraram. Exatamente, poucos entraram, poucos permaneceram para entrar. Então, é isso que eu costumo dizer. Não é só porque eu vim para cá que eu já estou na Terra Prometida. Eu ainda estou no deserto, estou passando dia após dia, porque o curso é um curso muito difícil, né? Então, isso faz parte para eu chegar lá onde Deus vai me colocar. Então, eu estou sendo resiliente a cada dia, porque o curso é um curso pesado, que a gente tem hora para entrar e não tem hora para sair.
muitas vezes, né? É um curso difícil, a gente, além de tudo, são 4.400 horas, é muita coisa. É muita coisa. Faz quase uma medicina o nosso curso. A carga horária é muito extensa. Fora, isso é carga horária de currículo, fora a carga horária que é extracurricular, que tem os estágios, né? Tem muita hora de estágio, tem muito serviço extra. Então, isso é uma rotina muito pesada. Então, não dá ainda para eu chegar e dizer que está totalmente feliz, mas se eu tô, pelo menos eu confio no que Deus está preparando para mim. Se eu confiar nisso, eu sei que vai chegar a hora que eu vou colher os frutos do que eu plantei. Ainda não deu tempo de eu entregar o cartão Black na mão da mulher, mas eu sei que tá ali. Já, né, eu já saí de onde eu estava, eu já sacrifiquei muitas coisas mesmo para estar aqui. E eu sei que Deus não vai me deixar pelo caminho. Ele vai me levar até onde ele me prometeu. Então é isso que eu confio. Eu sei que hoje é um pouco mais difícil, porque o salário não é tão atrativo, não é tão bom. O salário do cadete não é o que o suficiente, né, pelo que a gente estuda, pelo que a gente batalha. Mas eu sei que é uma etapa, eu sei que faz parte disso. Então vai chegar o momento que eu vou ser bem melhor remunerado, né? Porque eu vou ser promovido e assim as coisas vão evoluindo conforme tem que ser. Perfeito. Então você acordava de manhã, olhava para sua cama, falava hoje não. Cara, é muito difícil. É muito difícil tu organizar a tua vida, organizar os teus estudos. Até porque as pessoas que moram junto contigo, elas têm que comprar a briga, né? Porque se tu estiver dentro de um lugar, né, casado com a pessoa ou na casa dos pais que não te apoiam, meu amigo, a tua jornada que já era difícil, ela vai dobrar, vai multiplicar. Então, graças a Deus, a minha esposa sempre me apoiou muito em tudo que eu queria fazer. Ela estava sempre firme, sempre junto. E aí me ajudava muito, assim, sabe? Mas o dia que eu levantava, a hora que eu levantava da cama, assim, o relógio despertava 4 horas da manhã. Mas aí eu tive um método de estímulo, que assim, a minha esposa já estava grávida, né? Aí eu botava a etiqueta do despertador assim, ó, papai, quero ir na Disney. Então, aquilo ali, a hora que eu abri o celular, assim, papai, quero ir na Disney. Pronto, eu levantava, aí eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Não, mas eu vou... Dá uma dica de etiqueta para quem tá aí. Ó, bota aí, para quem tem a esposa grávida, eu tenho filhinho, bota assim a etiqueta assim, ó, papai, quero ir na Disney. Vai dar certo, viu? E o solteiro? Ah, o solteiro assim, Jesus, me dá uma esposa. Vai dar certo. O concurso, Deus vai te dar o concurso que você precisa, meu amigo. Confia. Arrumar namorada concursada é mais fácil, então. É mais fácil, não tenha dúvida, né, meu amigo? Aí tu tem um dinheirinho pra poder passear, pra poder sair, comer uma coisinha boa, né? Porque o cara não passou e quer arrumar namorada. Tem dinheiro nem pro sorvete. É difícil. Eu já passei por isso, meu amigo. Não tinha dinheiro nem pra botar gasolina na minha moto. Sabe quem deu o primeiro presente de Dia dos Namorados pra minha noiva? Minha sogra. Ela comprou uma caixa de bombom pra mim, uma pra minha noiva, pra gente poder trocar. Vê se isso é vida, rapaz. Meu amigo, isso aí não é vida não, meu amigo. Isso aí não é vida não. Ixi, a minha primeira... Na época que eu comprei o carro, tive que trocar o óleo, não tinha dinheiro pra trocar o óleo. A minha mulher que teve que me emprestar o cartão pra poder trocar o óleo. Já peguei dinheiro emprestado com a mulher, você tá doido. Vou te dizer. Eu tô te falando, essa vida de concurseiro é difícil. A vida de concurseiro é difícil, cara. Mas eu levantava assim, era puxado assim a rotina que eu tinha, porque eu trabalhava também, né? Trabalhava em escala, trabalhava à noite, trabalhava de madrugada. Então é muito difícil a gente conseguir conciliar, mas quando a gente impõe a nossa rotina, impõe o nosso ritmo, meu amigo, quando tu pega o ritmo, ninguém te segura mais, cara. Tu só vai parar na aprovação. Isso eu garanto para quem for. Quando você pega o ritmo de estudo, você consegue organizar a sua vida de uma maneira que você vai conseguir estudar num dia, se não o que não conseguiu estudar vai voltar no outro, vai repetir, vai rever o assunto que não foi visto ainda, vai continuar na tua rotina do dia. Eu garanto para você que você só para na aprovação, porque você vai estar habilitado, ambientado com tudo aquilo que está vendo. E claro, como eu falei, né, o apoio de quem está junto contigo é essencial. Essencial. Você lida muito com soldados no dia a dia? Hoje, como cadete, não, né? Porque a gente vive, nós temos na escola de praças e tem a escola de oficiais. Então, são serviços diferentes, né? O cadete é preparado para uma coisa e o soldado é preparado para outra, né? Então, o convívio que a gente tem é quando a gente está nos estágios. A gente faz os estágios, a gente acaba supervisionando os estágios dos soldados, né? Gostam do que fazem? Nós ou os soldados? Os soldados. Ah, não, eles são muito empenhados, assim, o pessoal, inclusive essa semana a gente fez um estágio com eles, assim, o pessoal é muito dedicado, assim, muito atento a tudo que a gente fala, assim, até pela hierarquia, né, então eles já veem a gente
os nossos cadetes assim como pessoas que já sabem de tudo, assim, que já podem orientar da maneira mais correta, assim, né? Então, e aí qualquer coisa que a gente passa, assim, o pessoal, eles prestam muita atenção e eles fazem exatamente como a gente falou, porque são dedicados naquilo que eles estão fazendo. São pessoas que já estão esperando por esse concurso, já batalharam por esse concurso, então, pessoal muito dedicado. Perfeito. Tá saindo o concurso para soldado. E vai sair o concurso para soldado agora, muito provavelmente agora nesse ano, né? Soldado. Mais de 1.000 vagas para soldado da Polícia Militar do Distrito Dizem Federal. que tem um professor de processo penal lá, bonitão, cara. Rapaz, né, a gente tenta, né, e explicar alguma coisinha relacionada aí a direito militar, né? Então, nós nos aplicamos muito, nos dedicamos muito para quê? Para passar para os nossos alunos exatamente a disciplina que cai, né? Então, não adianta a gente ficar aí enrolando nas aulas, falando e não explicar exatamente o que cai. A gente se esforça, a gente se dedica, a gente batalha, corre atrás de questões, corre atrás de informações para trazer para o nosso amigo para o nosso amigo concurseiro, o que ele precisa saber para a prova que ele vai fazer posteriormente, né? E o professor bonito aí, eu gostei da sugestão. Eu ganhei para começar a aplicar aí essa. Eu ganhei um troquinho para isso. Então eu imaginei. A notificação do Pix aqui. Esse rapaz não perde uma. Deixa eu te falar, então, tendo mulher, tendo família, é possível estudar? Cara, é possível estudar, porque como eu tinha essa rotina, né? Aí logo que a minha filha nasceu, eu não parei, né? Não parei de estudar. Mas aí o que eu fazia? Ela acordava em torno de 8h30. E eu sempre ajudei muito assim durante a noite e tal, mas a minha rotina era aquela. Então eu consegui impor a minha rotina. Graças a Deus que Deus me deu uma filha que dormia a noite toda, desde sempre, assim. Ela acordava só quando a gente acordava ela para poder mamar, né? Então, nesse ponto, assim, eu não perdi muitas noites de sono, porque minha filha não incomodou em nada, assim. E aí, o que eu fazia? Eu acordava antes dela e da minha esposa para poder fazer toda a minha rotina de estudo e depois, quando ela acordasse, eu poder cuidar dela, poder ajudar, poder ficar com a minha esposa. E à tarde, quando ela fazia o cochilinho da tarde, eu aproveitava para estudar, porque eu estava de licença, eu tinha pego férias, tudo para poder ajudar na gestação, mas eu não parei de estudar. Você já era soldado? Já era soldado. Você vê que até o filho do concursado, ele é diferente. Ele já vai se adaptando à rotina. Porque o filho do concurseiro grita, pai, puxa o rabo do cachorro. Olha, é difícil. Mas a gente tem que ter força de vontade, tem que ter garra para poder conseguir alcançar nosso objetivo, porque é muito fácil eu desistir. Como eu te falei, eu já era concursado. Minha esposa tinha um emprego no banco, trabalhava, assim, não era muito bem remunerado, mas a gente tinha uma vida tranquila até. Da onde eu vim, da onde ela veio, a gente estava tranquilo. Até a minha sogra até fala para ela assim, você já tem tudo, se você não quisesse fazer mais nada, você já tinha tudo. Mas assim, para a realidade, realmente era isso. Só que a gente almejava mais, almejava não só pelo dinheiro, mas sim pela nossa vida, pela potencial que a gente almejava ter coisas diferentes, assim, viver coisas diferentes, que já está sendo proporcionada para a gente aqui em Brasília, assim, coisas boas. Muito bom. Você levantou uma bola muito interessante. Você falou sobre a objetividade do cursinho, né? A gente fez um levantamento, tá? De todas as nossas aulas do Soma Concurso, das matérias de direito, raciocínio lógico. Você falou sobre ser objetivo. Nesse nosso estudo, a gente viu que o número da quantidade de horas que o Soma dá, abordando a mesma quantidade, é 30% menor que qualquer pessoa vai encontrar aí na concorrência que gosta de... Deixa de ser pangaré, gente. Para de ganhar tempo em cima do aluno. Porque aí, o cara tem que chegar, tem filho para criar, filho dormindo. E tem gente que quer ganhar aula em cima, botar 3 horas de aula numa matéria que daria meia hora. Não, assim, a gente vê muito isso. Eu via muito isso quando eu estudava, assim, a gente, quando vai adquirindo certa experiência, a gente consegue filtrar, né? Saber quem está querendo nos enrolar, quem está querendo nos ludibriar e quem realmente não. Aquele cara é focado em ensinar o aluno independente se está ganhando. A gente via muito por quê? Porque o cara fazia lives gratuitas no Instagram, no YouTube, tinha muitos vídeos gratuitos, igual a gente está fazendo agora. A gente tem muito material gratuito, não é somente o que tem que... Não, para ter acesso às informações, ao cursinho, tem que pagar. Não, eu vou lá e estou fazendo aula online de exercícios de processo penal militar de graça. O Gabriel está fazendo de penal também de graça. Então a gente não fica buscando somente o valor monetário, né? E sim a aprovação e o reconhecimento do cara que está estudando. E também valorizar o que o cara está fazendo, porque... Não é fácil, ele vai lá, paga
sei lá, um coach, uma mentoria aí, ou um cursinho caro, muito caro, porque ele acha que é o melhor. Nem sempre é o que vai dar. Às vezes ele está tirando um dinheiro que ele não poderia pagar para um curso muito caro que não vai oferecer para ele o que precisa. Por exemplo, na minha última aula de processo militar que eu dei na semana passada, eu fiz um gráfico, eu mostrei das últimas 240 questões de processo penal militar, eu mostrei o que cai e mostrei a incidência de uma questão ou outra que não cai. Para que eu vou falar uma coisa que quase não cai? Eu vou falar porque eu tenho a obrigação de falar. Só que eu não vou precisar ficar 2 horas falando sobre aquele assunto que não tem recorrência em concurso. E é muitas vezes o que eles fazem? Eles aproveitam de tudo e falam muito de tudo. E aí acaba criando muitas aulas, tendo muita... Às vezes tem informação boa, realmente tem cursinhos muito bons, mas acaba fazendo o cara perder muito tempo. Se, por exemplo, um assunto, por exemplo, que é tranquilo, a aplicação da lei penal militar, fica 5 aulas falando sobre isso. São coisas básicas, são coisas que dá pra gente falar de uma maneira mais objetiva e mostrando pro aluno o que cai. E simples. Exatamente. Simples. Então, sua intenção não é ser um doutrinador. Na verdade, a nossa intenção aqui, eu acredito que não só a minha, como todos os professores do Soma, né? Nosso objetivo é o quê? É falar pro aluno o que cai e o que ele precisa saber para a prova. Não adianta a gente ensinar eles a ser doutrinadores, ensinar todos os primórdios da legislação e direito romano, né? Não tem necessidade disso. Não vai ter expressão em latim na sua aula. O que a gente vai fazer o quê? Nosso objetivo é ensinar para o aluno o que cai, é mostrar para ele, ó, tá vendo esse artigo aqui, ó? O que a banca vai cobrar é esse ponto aqui. Aí além de fazer isso, eu vou lá e mostro 2 questões do que exatamente a banca cobrou. Ponto. É isso, esse que é o nosso objetivo, levar para os alunos o que cai na prova. Eles não vão ser os experts em direito militar. Não. Depois, quando eles forem aprovados, eles vêm, conversam com a gente e a gente tira todas as dúvidas, eles pesquisam, eles vão buscar informações, como a gente também vai, porque a gente também não sabe tudo. Mas o nosso intuito é o quê? Entregar para eles o que a banca vai cobrar e ponto. Independente de qualquer coisa, você vai ler um determinado ponto e você vai saber se não, o professor falou que o que eles vão cobrar é isso aqui. Então, quando vai lendo os artigos, vai se aprofundando na disciplina, vai sabendo o que vai cair por quê. Porque a gente já vai estar direcionando o aluno. Então, não adianta a gente ficar aqui perdendo horas e horas de introdução ao direito, aí vai, professor de penal fala introdução do direito, professor de processo fala introdução do direito, militar, constitucional, todo mundo fala introdução do direito. Mas aí o que cai de verdade, poucos falam. E esse que é o nosso objetivo. O nosso objetivo do Soma Concursos é o quê? Ensinar para o aluno e direcionar ele para a matéria e para a disciplina que cai. Perfeito. Questões online, então, não eram com você? Não era por quê? Porque eu sempre fui muito do tato. Eu sempre fui muito de gostar de papel e pensar, rabiscar. E aí, quando eu vi que eu podia fazer mais e mais questões, eu estava gastando dinheiro também, porque tinha que imprimir dinheiro para concurseiro, não é um problema. E aí eu comecei a fazer, eu vou fazer 10 questõezinhas aqui, eu vou aprender. Aí eu comecei a fazer aos poucos, Tinha dia que eu fazia 300 questões num dia. Bom. Entendeu? Porque eu consegui aprender, eu consegui focar, eu consegui me dedicar a fazer aquilo ali. Porque eu percebi que aquilo era o melhor para mim. Que era fazer questões online, que era estudar online, era o que estava me fazendo evoluir na minha vida. Porque o papel já era muito atrasado. A baixar aquelas coisas e ficar olhando e olhando e olhando. Sendo que eu tinha a oportunidade de, a cada 10, 15 minutos, fazer exercício de maneira totalmente aleatória, totalmente diferente. Então, isso era muito importante para mim. Então, foi o que me fez decolar. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Pra gente encerrar, qual que seria a maior dica que você daria para quem tá ouvindo a gente? Olha, a maior dica que eu vou contar para vocês é a persistência, a resiliência e não deixar com que as coisas externas, as coisas que tentam prejudicar e tentam paralisar vocês, possam interferir na vida de vocês como concurseiro. Foquem no que vocês querem, levem para frente o que vocês almejam para a vida de vocês e de maneira muito, muito clara, assim. Eu me coloco à disposição, acredito que o professor Gabriel também é à disposição, para tirar todas as dúvidas, o que vocês precisam saber, muitas coisas que vocês ficaram com dúvida relacionadas nessa entrevista, que vocês podem vir perguntar depois, a gente pode bater um papo muito tranquilo, e ao longo das nossas aulas a gente vai soltando também algumas informações do que a gente conversou aqui hoje. Então não desista, fique firme, contem conosco e a sua aprovação vai estar garantida. Sabe o que eu costumo dizer para eles? Que o aluno do Soma tem o WhatsApp que a minha mãe me manda mensagem. É isso aí. É proximidade, é isso que a gente busca ter com o aluno, não é
somente pelo dinheiro, e sim pela proximidade, pelo reconhecimento e por saber que se na nossa infinidade de alunos aquela pessoa foi atingida, aquela pessoa conseguiu ser aprovada, já está valendo para nós. Quanto mais pessoas, óbvio, melhor, porque a gente vai conseguir atingir um número maior de pessoas, então é um benefício que a gente está colhendo também, que a gente está plantando, certo? Então, mas não ache que você vai ser somente mais um numa infinidade de alunos. Não, você vai ser um aluno que vai ter um tratamento diferenciado como qualquer outro aluno. Ponto. Eu chorei quando eu descobri que meu primeiro aluno foi aprovado. É isso aí que eu te falo. Eu fiquei... É reconhecimento, meu amigo. Eu chorei. Minha namorada ficou que está chorando. Passaram. É um reconhecimento, é algo nosso, assim, não é... A pessoa não... O aluno não pode achar que ele vai ser só mais um. Não, ele vai ter uma proximidade com a gente, ele vai ter o nosso telefone, ele vai poder nos chamar no Instagram, ele vai ter o contato com a gente. Qualquer informação, qualquer coisa que a gente tiver falado, que ele não tenha entendido, a gente vai estar disposto a tirar dúvida para ele. Isso não tem problema nenhum. É o que a gente quer, é que o aluno seja aprovado. Esse é o nosso objetivo. Só não me manda mensagem às 5 da manhã, viu? Para mim pode mandar, porque eu acordo às 5 da manhã, então... Pelo amor de Deus. Eu vou encerrar. Vandrezão, muito Gabriel, bom tê-lo aqui comigo. Obrigado. Valeu pela satisfação enorme, tá? Poder estar aqui trocando essa ideia com o amigo, aqui nos estúdios do Soma, e poder compartilhar um pouco com o nosso aluno aí o que é a vivência de um concurseiro e o que é a vivência de quem atinge o objetivo depois do concurso. É muito bom estar aqui e me convida mais vezes. Vamos fazer mais vezes isso aqui. Você vai trazer o pão de queijo? Sempre, né, meu amigo? Então tá bom. Tchau, gente. Tchau, um abraço. Abraço.